Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá, eu sou a Fernanda Ferreira da Silva, advogada, mentora para advogados, estrategista para escritórios de advocacia. Estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos e presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória Forense, todos na subseção de Francisco Morato. É uma honra estar aqui hoje com os doutores e as doutoras, justamente para a gente falar desse tema que ainda é tabu entre os advogados e advogadas, que acham, acreditam que não são humanos. Então, a gente vai trabalhar justamente esse tema que ainda é muito sensível dentro da advocacia, que é a autossabotagem para a advocacia, a autossabotagem na advocacia. Agradeço e cumprimento a todos da diretoria da seccional da OAB, a todos da diretoria da subseção de Francisco Morato. É uma honra realmente estar aqui hoje com os doutores para poder falar sobre esse tema. A autossabotagem nada mais é do que a repetição de pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. Ou seja, é a repetição de comportamentos que fazem com que a gente permaneça onde sempre estivemos. Então, eu sou assim e por isso as pessoas que me aguentem. Eu sou assim e por isso a minha advocacia é desse jeito. Eu ajo desse jeito e por isso eu não consigo aquilo. Ou seja, toda vez que você estiver observando que sabe a resposta, mas não toma a atitude coerente para responder corretamente aquela questão ou para fazer o que precisa ser feito, você está no processo de autossabotagem. Pode deixar que eu esclareça. Todo mundo sabe que para emagrecer é necessário que você tenha uma vida regrada, emagrecer com saúde, tá? É necessário que você tenha uma vida regrada, você tenha alimentos balanceados e saudáveis, que você faça com regularidade exercícios físicos. Todo mundo sabe, isso é notório e sabido por todas as pessoas. Agora, a minha pergunta é: quantas vezes o doutor ou a doutora já se permitiu cumprir essas etapas para realmente obter e alcançar o corpo que sempre desejou? Quando eu falo o corpo que sempre desejou, eu estou naquele lugar comum do corpo estereotipado, idealizado por toda a sociedade, tá? Não que a pessoa com sobrepeso possa se sentir aí ofendida de alguma forma, não é essa a intenção. É justamente trazer um exemplo básico, exemplo elementar, que mostra como saber necessariamente não é poder. Por quê? Porque se fosse, todos nós teríamos o corpo dos sonhos, o corpo moldado, modulado, aquele corpo ideal, estereotipado que a gente sabe que tem aí nas novelas. Todos nós teríamos. Por que não temos? Porque não basta só saber, é necessário fazer. E entre você saber e fazer, há um gap. Há justamente um limbo, e é neste ponto que nós trabalhamos. É neste ponto em que, por exemplo, eu como mentora, trabalho com os meus mentorados, porque é nesse acompanhamento entre a disparidade do seu comportamento com aquilo que você idealiza, é que faz com que você esteja no processo de autossabotagem.
Tudo bem? Então, bora observar melhor os nossos temas e as nossas observações e o que precisa ser dito aqui. Olha só que interessante. Toda vez que você estiver desempenhando as suas atividades, os seus trabalhos no seu dia a dia, você está naquele processo automático. Então, acordei, tenho uma rotina minimamente desenhada, construída na minha advocacia. Então, num dia eu cumpro as publicações de tal forma, no outro dia eu faço treinamento de equipe, no outro dia eu faço acompanhamento e diligência de processo, no outro dia eu entro em contato com o meu cliente. Se o doutor e a doutora não têm esse procedimento aí dentro do seu escritório, atenção, porque é justamente esse procedimento que profissionaliza a sua advocacia, tá? Bom, eu tenho todos esses dias essas rotinas. Por que que no dia da diligência com clientes, eu vou lá e inesperadamente fico com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que me tira o sono, me tira do sério e eu não consigo fazer o que precisa ser feito? Eu não consigo ligar para aquele cliente que precisava ser ouvido. Eu não consigo conversar com aquela pessoa que precisava ser ouvida ou aquele processo. Por que que eu não faço isso? Quando a gente para e começa a olhar mais de perto, a gente observa que, na verdade, aquele cliente específico tratou mal aquele advogado em determinado dia. Gente, presta atenção aqui. Tá? Presta atenção aqui. Em determinado dia, você atendeu aquele cliente e foi maltratado por ele, ou ele não supriu a sua expectativa enquanto advogado. Ele te tratou com desdém, você achava que ele tinha que ter te tratado melhor. Ou o doutor não conseguiu fazer a cobrança adequada dos honorários ao qual todo o trabalho que ele teve aqui despendeu. Também pode ser. Toda vez que o doutor precisa mexer com aquele processo ou falar com aquele cliente, aparece dor de cabeça, alergia, aparece outras pessoas, outras demandas, o filho fica doente, aí tem que levar para o médico, ou então o secretária falta, aí tem que ir lá e suprir a falta daquela secretária, o estagiário errou um prazo e aí tem que conversar. Sempre aparece algo, mas não é que sempre aparece algo. É que o doutor e a doutora estão trabalhando movido pela autossabotagem, ou seja, está se esquivando, está fugindo daquele ponto, daquele momento. Vamos aprofundar um pouco mais. Toda vez que nós estamos nos autossabotando, nós estamos reforçando crenças que temos. Crenças nada mais são do que convicções que formamos. Então, eu formei a convicção de que eu não sei o suficiente. O que eu faço? 1 milhão de cursos e nunca me sinto suficiente. Gente, eu sou empresária da educação. Eu tenho uma escola profissionalizante, uma escola que ministra cursos. Eu sou professora já há 20 anos. Ou seja, eu quero que você estude. Quanto mais você estudar, melhor é para todo mundo, principalmente para profissionalização, para criar uma advocacia mais robusta, mais firme. Eu acredito na educação e eu trabalho para isso. Agora, se o seu caso você já sabe sobre o assunto, mas a sua insegurança, o seu sentimento de incapacidade é tão grande que você fica se escondendo atrás de mais um curso. Não, mas é só mais esse curso e aí vai resolver. Aí você faz o outro curso e depois é só mais aquela outra pós-graduação e depois é a outra pós-graduação e você nunca se sente perfeito, nunca se sente bem, nunca se sente confortável com aquela profissão, com aquele cargo que você ocupou. Se essa é a sua sensação primeira, atenção, porque você pode estar envolvido agora no processo de autossabotagem. Por quê? Porque concorda que a gente nunca sabe tudo e está tudo bem? Concorda que fazer direito é uma ciência e por isso a gente vai ter que estudar o tempo inteiro? É natural isso e está tudo bem? Concorda que eu não consegui me mover para fazer o que precisa ser feito dentro das minhas teses ou dentro do meu escritório porque eu me sinto incapaz? Aí é um processo de autossabotagem? Observa que são lugares diferentes. O que te impossibilita de dar o próximo passo? Essa é uma autossabotagem. Fernanda, mas eu acho que eu não sei tudo. Tá, então vamos lá.
Como é que se processa, você é advogado familiarista, como é que se processa um processo de alimentos? Ah, assim, 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 assim. Tá, e se o pai estivesse esquivando, como é que eu faço para pedir os alimentos avoendos, os alimentos para os avós? Como é que eu faço? Ah, eu faço isso, isso, isso. Percebe que você sabia como fazer? Só estava se esquivando de fazer porque não acreditava que era tão bom assim, ou não acreditava que era tão capaz assim. Então, essas crenças internalizadas dentro de nós faz com que a gente acredite nessas falsas verdades, nessas mentirinhas que a gente vai contando o tempo inteiro. Eu volto lá para o primeiro exemplo de quando eu comecei a conversar com os doutores aqui. Todo mundo sabe o que fazer para ter um corpo ideal. Por que que não tem? É esse movimento do por que que eu não tenho, por que eu não faço, é que está movendo, é que está existindo a autossabotagem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu estou aqui trabalhando com... eu me sinto culpada, eu fico presa dentro da improcedência que eu recebi de um processo Y. Ou então, eu me sinto esgotada, porque eu entrego, eu faço, eu corro atrás, eu corro. Meu vizinho compra carro e eu ainda não comprei. Ou então, eu trabalho, chego em casa, ainda tenho que lavar a louça, ainda tenho que cuidar da casa, ainda tenho que cuidar dos filhos, e o marido não me ajuda, ou a mulher não me ajuda, eu estou sempre sozinha, ninguém me apoia, ninguém... Seja qual for a sua dor, observa se essa dor é algo que realmente ocorreu e você não consegue realizar por alguma questão, ou é algo que pode ser resolvido se você observar com racionalidade. No caso do esgotamento físico, descansa. Eu canso de pegar advogados para fazer mentoria e eles falam, nossa, eu quero desistir da advocacia, a advocacia é muito difícil. E quando a gente vai conversar e olhar com a lupa, né? Olhar com a lupa para o escritório, ou olhar com a lupa para os processos, qual não é a surpresa quando o que só faltava era ele tirar ali um mini sabático? Era ele tirar ali 3 dias, 4 dias de descanso. Era só isso. Era só descansar. Ou era só ele ir lá e conversar aquela conversa difícil que ele estava enrolando para ter com o sócio dele, que ele estava se sentindo desgastado porque o sócio tirava o dinheiro, achava que a advocacia era o caixa eletrônico, tirava o dinheiro da advocacia, ia lá e gastava com o bel prazer, com o que ele queria. Então, observa esse movimento que a sua mentalidade, a sua cabeça e o seu corpo não fazem para que você evite ter performance, para que você evite ter resultados. Começa a observar um certo distanciamento. Fácil não é. Não é fácil. Todos nós estamos nos auto-sabotando. Todos os dias, inclusive esta que vos fala, que é, né, mentora para advogados que trabalha com autossabotagem. Sim, querido, eu também estou me auto-sabotando. Agora eu preciso saber como eu estou me auto-sabotando. E qual é a razão dessa autossabotagem? Porque todos estamos nos autossabotando. Agora, como estamos nos autossabotando? É essa autopercepção que muda o seu jogo, muda o seu resultado. A partir de agora, a gente vai trabalhar a questão de observar com mais cautela, com mais detalhe, aqueles pontos que a gente quer trabalhar. Eu quero que o doutor e a doutora escreva agora um ponto que está achando difícil de resolver na sua própria vida nesses dias todos. Então, por exemplo, consegui mais 3 clientes e acho que não vou dar conta. É muito trabalho, eu estou sozinha. Ou então, não tenho condições de fazer esses processos porque o meu sócio tinha que estar fazendo e ele não está fazendo. Ou então, tenho que precificar os meus honorários, mas não consigo determinar esses valores para os meus clientes. Ou então, o que mais que a gente pode dar de exemplo? Deixa eu ver entre os que eu anotei. Falei da vitimização, falei da culpa. Me perdi um processo, então eu sou a mais burra do universo, a mais incompetente. O que está te martirizando? Traz para o jogo. Qual é o processo que está te martirizando? Qual é o processo?
Qual é o ponto da sua vida? Vamos fazer aqui uma sessão de coaching, tá? Qual é o ponto da sua vida que está te martirizando hoje? Observa para ele com distanciamento. Ah, o que está me martirizando hoje é esse processo que eu tenho que dar entrada, mas eu não consigo, eu fico fechado. Ok. Observou com certo distanciamento? Talvez não nesse primeiro momento, porque ainda dói, né? Afinal de contas, você não sabia que ia fazer essa sessão aqui agora, então tudo bem. Mas você consegue olhar esse processo e enxergar qual é a realidade? Consigo. Então, olha para ele. Percebe qual é o pensamento, o primeiro pensamento que vem quando você olha para esse processo. Então, eu dei várias sugestões de pensamento, mas eu quero que agora, o doutor e a doutora, silencie a minha voz e ouça a sua voz. Qual é o primeiro pensamento que vem em relação a esse procedimento, a esse processo, a essa questão que você quer trabalhar agora? Percebe. Ah, eu estou pensando aqui em conversar com meu sócio. Ah, mas me dá um medo. Ah, eu não vou conversar com ele porque senão ele vai me deixar. Porque senão ele vai querer desfazer a sociedade. Percebe que você não tem medo de falar com o sócio? Na verdade, você tem medo de seguir sozinho na sua advocacia? Percebe que são coisas diferentes? Então, silenciar, abaixar a adrenalina em relação ao que você sente, ao que você percebe do mundo neste primeiro momento, faz com que você tenha lucidez, tenha clara evidência do que precisa fazer lá na frente. Tá? Então, vamos lá. Trabalhando nesse, vamos aprofundar nesse exemplo, tá bom? Talvez seja o seu, e aí eu quero que você faça esse exercício. Eu observei que o meu sócio está me dando muito trabalho, ele não cumpre os nossos combinados, alinhamos expectativas, mas ele nunca segue o que foi proposto. Ele sempre deixa a desejar, mas pior, ruim com ele, pior sem ele. Esse mas, ruim com ele, pior sem ele, mostra qual é o seu ponto de autossabotagem. O seu ponto de autossabotagem não está em você temer essa conversa difícil. Está na consequência dessa conversa difícil, que pode ser, inclusive, ele ir embora. Então, você adia e adia e adia, porque conversar é tocar na ferida. E quando a gente toca na ferida, duas coisas acontecem. A primeira, ela dói, ela se faz presente. E a segunda, você tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma providência. Por quê? Tocou na ferida, apertou a ferida, além de doer, ela está ainda aberta, ela pode sangrar. Então, se você não contiver o sangramento, o que vai acontecer? Automaticamente você vai ter aqui uma hemorragia. Aí as consequências aumentam. Profundo, né? Profundo. Então, vamos lá, bora lá. Eu percebi que eu silenciei tudo em volta e percebi que a primeira conversa que eu tinha comigo era, mas aí ele vai querer ir embora. Então, essa era a primeira frase que tinha na minha cabeça. Então, se era a primeira frase que tinha na minha cabeça, eu preciso trabalhar o quê? A minha autossuficiência. Mas não autossuficiência no sentido de eu sou a melhor zona, eu me basto e não preciso de ninguém. Não, porque aí é arrogância, beira a burrice. Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente até faz, mas assim, dói, não precisa doer. Entendeu? Então, o que eu preciso observar? Peraí, e se ele me deixar, o que acontece? E se acontecer dele me deixar, o que acontece? Olha, doutor, eu estou trabalhando com um lado ruim da história para a gente poder aprofundar e encontrar uma resposta oficial, uma resposta plausível, uma resposta boa, tá? Por isso que eu estou trabalhando aqui justamente com a sua autopercepção. Porque senão a gente vai trabalhar só com o que a gente está acostumado, né? E trabalhar só com o que a gente está acostumado não gera resultado. Porque ser o que eu sou hoje, eu já sou. Liguei aqui a câmera, estou aqui fazendo minha palestra para os doutores, tá tudo bem. Eu sou essa Fernanda.
Agora, se eu quiser fazer uma palestra disruptiva, diferente, inovadora, se eu quiser fazer algo que ultrapasse quem eu sou hoje, eu vou ter que tomar atitudes diferentes de do que eu sempre fiz até agora. Eu vou ter que ter comportamentos diferentes do que eu fiz até agora. Percebe? Percebe? Então, é nesse lugar que eu quero que o doutor e a doutora trabalhem a partir de agora. Tudo bem? Então, bora lá com um exemplo que eu acho que está ficando boa a evolução aqui. Eu observei que o meu medo, na verdade, não é a conversa com aquele cliente. O meu medo é falar para o cliente que a gente perdeu a ação porque eu não fui tão diligente assim. E aí esse cliente me denegrir publicamente. Ou o meu medo é não falar com aquele sócio porque ele pode ir embora. E aí eu vou ter que assumir a advocacia sozinha. E eu já não estou dando conta da minha parte, o que dirá da conta da parte dos dois. Ou então, eu quero que meu marido me apoie, mas eu também não fico apoiando ele no trabalho dele, porque são coisas distintas, né? É bom ter parceria no casamento, mas essa parceria que as pessoas estão idealizando, romantizando hoje, é no sentido de que você tem que ficar ali babando no outro, e não é assim o relacionamento. Apoiar é diferente de sentir a dor, de experienciar a dor, de viver as dores, os sabores e os amores daquilo que você vive. A profissão é sua, defenda você a sua advocacia. Não espere que o seu marido, primo, irmão, cunhado, mãe, pai defenda, trabalhe por você, ou fique na plateia te aplaudindo. Cada um deles tem a sua própria dor. Cada um deles tem o seu próprio pesar. E a gente tem que parar de ser egoísta, de achar que os outros têm que viver em nossa função. Sim? Então, observa. E, Fernanda, não, eu estou com medo de ficar sozinha. O que acontece se você ficar sozinha? Eu sou coach, tá? Coach. Então, estou te fazendo uma pergunta como coach. O que acontece se você ficar sozinha? Responde. O que acontece? Essa resposta tem que ser da primeira resposta que veio. Porque a gente não trabalha com sabotadores fingindo que não está acontecendo nada, dando respostas ideais. A gente trabalha com sabotadores dando respostas reais, verdadeiras. E geralmente as primeiras respostas são aquelas que estão mais gritando. E geralmente é aí que ele está trabalhando. As primeiras. A gente vai cavucando. É como se fosse uma cebola, sabe? Você vai tirando uma camada, outra camada, uma camada, outra camada, outra camada. Quando você menos espera, eis que conseguiu tirar todas as camadas. Mas primeiro, tem que tirar a primeira camada. E a primeira camada é o primeiro ruído, a primeira voz que você ouve aí. Sim? Ouviu? Bom, você já identificou que essa crença de que você não dá conta sozinho, na verdade, é uma crença, uma convicção. O que é a crença? A crença é uma convicção que a gente tem baseado em fatos e eventos que aconteceram e reforçar esse pensamento. A convicção é um pensamento, né? Então, exemplo, vou acordar todo dia às 5 horas da manhã. Rapaz, nada. Por que o meu pensamento primeiro foi, vai ser doida, menina? Por que esse foi o meu primeiro pensamento? Porque eu nunca consigo acordar às 5 horas da manhã. Então, se eu falo para mim mesma que não, dessa vez eu vou acordar às 5 horas da manhã, meu cérebro automaticamente vai lá vai ela de novo. Parece meme, mas é assim. Esse primeiro pensamento de lá vou eu de novo, ele está me reforçando quem eu sou. Se eu ficar com esse primeiro pensamento e não trabalhar sobre ele, o meu sentimento é mesmo, né? Eu não consigo, nunca consegui acordar cedo. Vem comigo. Vou acordar às 5 horas da manhã amanhã. Meu cérebro, vai nada, doida, você não consegue. Meu pensamento seguinte, que torna o meu sentimento, vou acordar às 5 horas da manhã. Vai nada, doido, você não consegue. É mesmo, né? Eu não consigo.
para que eu invento essas modas? Eu nunca consigo acordar às 5 horas da manhã, eu já sei. Aí, quando é para acordar às 5 horas da manhã, você vai acordar às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, ou você vai acordar, ai, que imbecilidade, para que eu criei essa ideia agora? Que tonta. Como é que você vai acordar? Me fala. Via de regra, você vai acordar desse jeito. Você vai acordar na segunda opção. Ah, eu sabia que eu não ia conseguir. E aí você não levanta. Ao não levantar, está reforçando o primeiro pensamento. E ao reforçar o primeiro pensamento, não tem jeito. Você vai permanecer fazendo a mesma coisa que sempre fez. E aí, automaticamente, não vai ter resultado. O resultado ele vem da ação que você faz diferente do que sempre fez. Ou o resultado vem da ação que você faz consistentemente, reiteradamente. Então, quanto mais você repete um comportamento, uma ação, automaticamente mais e mais e mais você vai ter aquele reforço daquele resultado, que reforça aquele pensamento. Então, pensamento gera um sentimento que vai gerar a ação. E aí fica a música do Rei Leão, né? O ciclo sem fim. Ainda bem que sou advogada, né? Então, o ciclo sem fim se repete, se repete, se repete. Porque o que você pensa leva ao que você faz. Não é diferente. Então, para ter um resultado diferente, precisa fazer o quê? Nesse exato minuto, neste exato momento, você precisa começar a quebrar esses paradigmas. Então, escreveu aí o problema? Identificou, porque olhou com distanciamento, identificou qual é a verdade dessa limitação? Identificou qual é a verdade disso que está te travando? Identificada esta verdade, agora você tem duas opções. Aceitar essa ladainha, esse murmurinho que está na sua cabeça de, para ela é fácil falar. Eu já tentei tantas vezes e não consegui. Mas se ele for embora, eu vou quebrar. Mais, e começar a traçar um plano. Porque ninguém aqui pula a ponte e queima a ponte. Ninguém aqui é estúpido, né? Então, vamos lá. Pensamento. Não consigo porque eu vou ficar sozinha. E se eu ficar sozinha, eu posso quebrar minha advocacia porque eu não tenho condições, eu não sei gestão. Quem faz financeiro é ele, eu não sei lidar com dinheiro porque o dinheiro, meu Deus, eu não sei ganhar dinheiro. Porque ele sempre fez o dinheiro, porque o dinheiro... Essa conversa, murmurinho, você sabe que você tem, né? Tem, porque eu tenho, todo mundo tem, tá bom? Então, assim, isso é ladainha, esse mimimi. O que você vai fazer? Quieto. Quieto, mimimi, quieta, ladainha. Agora quem vai comandar sou eu. Aí você vai escrever o quê? Possíveis soluções. E se ele for embora, eu vou fazer isso. E se ele permanecer, eu vou ter essa reunião para falar isso. E se ele for embora e eu fizer isso e der errado, eu vou fazer aquilo. E se ele for embora, eu fizer aquilo e der certo, eu vou fazer aquilo. Aí você vai criar o ciclo da sua vida, da vida que você quer viver. Porque a advocacia é sua, a vida é sua. Ninguém tem o poder de decidir por você. Por isso que você tem o resultado que você tem. Porque você, na posse de quem você é, decide fazer ou não fazer o que você sempre fez ou não fez. Eu tinha a opção de acordar às 5 horas da manhã e fazer exercício. Porque eu não consigo, porque hoje está chovendo, filho. Amanhã vai estar muito sol. E depois de amanhã você vai estar com dor de cabeça. E depois de amanhã você vai ter dormido mal. Sempre vai ter uma desculpa para quem não quer fazer. Sempre vai ter uma desculpa para quem não quer fazer. Sempre vai ter uma desculpa para quem não quer fazer. Significa que não é fácil mudar. Não é fácil tomar uma decisão e seguir com a decisão.
Sair de uma palestra dessa te energiza, né? Te dá poder, né? Legal. O que você vai fazer amanhã é o que determina se essa decisão, se a palestra de hoje efetivamente deu resultado. É o que você vai fazer amanhã. Porque eu sei o poder que eu tenho. Entendeu? Eu sei como é que eu consigo fazer, te tocar. Eu sei. Isso é técnica. Percebe? Agora, amanhã é que vai determinar se essa técnica valeu ou não valeu. Mas aí não é a técnica que valeu ou não valeu, é a sua decisão colocada em prática. Porque quem é detentor de fazer ou não fazer o que precisa ser feito é você. Quem decide se vai agir ou se não vai agir é você. É você. Pura e simplesmente você. Então, olha para você com esse distanciamento e fala: caramba, se eu tinha tanto medo de ficar sozinha, mas por que eu sinto esse desamparo? Vai procurar um psicólogo. Terapia resolve, ou ajuda, sei lá. Ah, mas não é caso de terapia, então vem me procurar. A mentoria resolve. A gente faz um acompanhamento, a gente traça um plano e faz o acompanhamento. A autossabotagem, ela está em todos nós. Você precisa estar acompanhado de profissionais que entendem sobre autossabotagem para fazer você se manter no movimento correto da mudança que você deseja. Movimento correto da mudança que você deseja. A sua advocacia só vai alcançar os resultados que você quer se você decidir por fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é olhar para si com amorosidade, respeito e acolhimento e entender que até hoje você foi essa. A partir de agora não precisa ser mais. Até hoje você tolerou esses resultados. A partir de agora já não precisa mais. Mas é uma decisão. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Algumas pessoas ouvem é uma decisão sua e falam. Outras pessoas ouvem é uma decisão sua e falam: ah, mas é porque ela não sabe da minha vida. E aí vai ficar num ciclo sem fim. E outras pessoas ouvem essa é uma decisão sua e falam: é uma decisão minha, eu vou fazer. Porque quem manda aqui sou eu. Quem decide a minha vida sou eu. 3 opções. Qual das 3 você escolhe? A, B ou C? Qual das 3 você escolhe? A, B ou C? Se você escolher a C, vem em mim. A gente conversa e consegue resolver. Entendeu? Mas tenha consciência de que a partir de agora você já não mais pode dizer que não sabia, porque eu estou tirando a venda dos seus olhos. Tenha consciência de que a partir de agora você sabe ao menos o que te trava. E aí você tem condições de decidir permanecer e continua, porque tudo bem. A zona de conforto, né? Tá quentinho aí. Ainda que incômodo, mas está quentinho. Ou você decide tomar uma mudança, fazer o que precisa ser feito. Com acompanhamento fica melhor. Tudo bem? Bom, estou no Instagram e no YouTube como Fernanda Ferreira Advogada, @Fernanda Ferreira Advogada. Lá a gente tem mais de 700 vídeos que você pode trabalhar, são vários insights, várias ideias, várias propostas. Lá também você pode tirar dúvidas mais aprofundadas, sempre tem conteúdo técnico, jurídico, aprofundado sobre gestão de carreira, gestão de negócios, para que você possa aprimorar quem você é, para aprimorar quem a sua advocacia, como a sua advocacia vai ser. É o advogado se empossando da sua própria advocacia e tomando as rédeas da sua vida enquanto advogado. Tudo bem?
Bom, então, muito obrigada, OAB, pela oportunidade. Eu fico sempre muito honrada de estar aqui com os doutores e as doutoras. Como eu sempre falo, reverbera comigo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.